E aí, tudo bem? Olha só, se você é um hacker da longevidade, está no lugar certo. Eu sou o Dr. Vitor Prieto, sou médico e tenho desenvolvido o meu próprio protocolo de rejuvenescimento metabólico. Meu objetivo é rejuvenescer até 10 anos as minhas células num período de 60 dias. Eu sei que isso é muito desafiador, é muito complexo e exige uma performance incrível no dia a dia de alimentação, de treino, de suplementação, de terapias de recovery, mas eu tenho conseguido grandes resultados. Mas hoje eu não quero falar de mim, eu quero falar de um cara que tem inspirado pessoas pelo mundo inteiro. Talvez o precursor desses programas de biohacker no mundo. Brian Johnson, um americano que tem mais de 45 anos e gasta mais de 2 milhões de dólares por ano para tentar fazer com que o corpo dele rejuvenesça até os 18 anos biologicamente. Ele gasta milhões e milhões de dólares com equipe médica, equipamentos, centro de treinamento, suplementação e muitas outras coisas para fazer com que o corpo dele funcione melhor a cada dia e ele fique mais jovem. Mas será que tudo isso vale a pena? Mas será que tudo isso é necessário? Quais condutas dele realmente eu posso trazer para o meu dia a dia? O que ele faz que realmente tem evidência científica? E o que eu posso trazer, de insight, de ideias para colocar a partir da próxima semana no meu protocolo Longevity Care. Vamos acompanhar comigo um dia desse multimilionário americano e ver o que ele faz tão diferente para ter uma saúde tão boa e tão avançada? Será que o protocolo dele é seguro? Será que tem evidência científica? Será que eu posso copiar isso e implementar no meu dia a dia? Fica comigo e vamos acompanhar esse vídeo até o final. 3 years ago, I asked the most unthinkable and crazy question possible. Are we the first generation that won't die? Já começa uma pergunta aqui bem intrigante. Será que nós seremos a primeira geração que não vai morrer? Olha, eu duvido muito disso. Eu acredito sim, eu vejo no meu dia a dia, com a aplicabilidade do meu próprio programa, que eu aplico em mim e nos meus pacientes, eu consigo resultados incríveis em termos de redução de idade biológica. Hoje, até pelo meu dispositivo aqui, eu estou com 5,6 anos mais jovem do que minha idade biológica. Eu tenho 36 anos, 8 meses, e estou com 31 anos e 2 meses aqui nos meus indicadores de recovery, de variabilidade de frequência cardíaca de repouso, que são os indicadores que esse dispositivo aqui consegue gerar para a gente a respeito do condicionamento e do nível de estresse que o meu corpo está submetido hoje. Fechou? To explore this question, I hired a team of 30 medical professionals. We measured the biological age of every one of my organs, and then we applied the very best science ever done on health span and lifespan. It's worked. I now have the best. O que ele está falando ali de lifespan e health span, o lifespan é o tempo que você vive e o health span é a qualidade relacionada ao tempo que você vive. Então, o que adianta, por exemplo, eu viver 100 anos, mas desses 100 anos, 30 anos eu estou incapacitado, com pressão alta, diabetes, com uma insuficiência pulmonar, uma insuficiência cardíaca, que me impede, por exemplo, de sair de casa, de subir escada, de viajar. Eu estou limitado, por exemplo, porque eu operei, carrego uma bolsinha aqui na minha barriga, Então eu tenho várias questões que têm que ser relacionadas, de fato, ao tempo de vida. Mas não só o tempo de vida, a qualidade com que eu vivo todo esse tempo. E isso é o health span, que é aquilo que a gente mais busca melhorar e desenvolver aqui na clínica, comigo e com os meus pacientes. E você vê aqui no vídeo dele, que ele está fazendo vários exames de sangue, que ele faz exames de teste genético, estresse oxidativo, tudo isso ele deixa muito claro no site dele. E a gente fez também, você viu ali que na primeira semana do Longevity Care eu passei por uma avaliação rigorosa de exame de sangue, exame genético, exame de estresse oxidativo celular, bioimpedância, exames metabólicos, calorimetria, teste cardiopulmonar. Então eu também passei por toda essa avaliação que ele está biomarkers of anybody in the world. I am the healthiest person on planet Earth. And while the protocol is always changing, this is what I'm doing now. Every day begins. Ele mesmo disse que ele é a pessoa mais saudável do mundo, E aí ele disse também que o protocolo dele muda sempre de acordo com alterações dos exames, o que ele está sentindo ou o que ele busca, na fase com que ele vai entrar. Assim como eu faço no meu. Você viu que o Longevity Care aqui, a gente começou a primeira fase, com a detoxificação hepática intestinal, eu limpei meu corpo, Então a suplementação, os injetáveis, todos focados para isso.
com exercício de intensidade mais baixa, um aeróbico mais regenerativo. Depois eu passei agora para a fase do booster mitocondrial, que é de fato acelerar, né, o processo de geração de energia, de queima de gordura, de ganho de massa muscular, de condicionamento físico, ou seja, trabalhando agora a performance. E depois que eu acabar essa fase, passando para o último terço do programa, eu vou falar só sobre longevidade, sobre antioxidação celular e rejuvenescimento das células em específico. Primeiro eu limpei, desintoxiquei, depois eu melhorei a performance, condicionei, melhorei o sono e na última parte eu vou direto lá nas minhas células, ver o que cada uma delas está precisando e agir de forma específica e super personalizada. Então isso é super interessante, você mudar o tempo inteiro o protocolo para cada hora você estar atingindo um parâmetro diferente na sua saúde. When I go to bed, as sleep is my number one life priority, I'm asleep by 8:30 p.m. and I naturally wake around 5 a.m., never using an alarm. The very first thing I do when I... Interessante, ele fala que o sono é a principal, escolha dele durante o dia, que é a principal hábito de longevidade, né? E eu acho que faz total sentido, né? Porque durante o sono a gente consegue realmente recuperar, né, do nosso corpo, a gente consegue se recuperar do treino, por exemplo, fazer massa muscular, a gente consegue queimar gordura, eu consigo consolidar as memórias e o aprendizado, né, durante um sono eficiente e profundo. Né? A gente vê muitas pessoas que tentam produzir, dormir muito tarde, acordar muito cedo, acaba que o sono fica muito curto e aí ela não tem o período de descanso necessário, né, de sono REM, de sono profundo, para fazer todas essas conexões. E aí o envelhecimento está totalmente relacionado com a quantidade ou a carga de estresse que você vai acumulando durante o tempo. E esse estresse pode ser um estresse mental, pode ser um estresse físico, pode ser um estresse de treinamento, um estresse hepático, por exemplo, intestinal, de acordo com a alimentação ou as toxinas que você ingere, um estresse pulmonar, de acordo com o ar que você respira. Então tem vários tipos de estresse que vão consumindo, né, a tua energia e a tua vitalidade. Into my eyes for 3 to 4 minutes. As I'm sitting there, I'll take my inner ear temperature, as my body temperature has dropped 5 degrees Fahrenheit over the past few years, given metabolic efficiencies. Then I'll do a body... Interessante, deixa eu parar aqui porque tem muita coisa interessante. Então você vê que depois de dormir 9 horas, né, no tempo total, ele acorda, né, espontaneamente, segundo ele vai para o banheiro e recebe ali uma importante quantidade de luz, né, 10 mil lux nos olhos. Para que fazer isso? O que ele está fazendo? Ele está meio que já gatilhando ali o próprio ritmo do ciclo circadiano dele. Como 5:30 da manhã muitas vezes está escuro e ele já quer fazer aquele pico de cortisol, ele já quer ter aquela elevação, né, de temperatura também. Ele quer ter já a disposição, a energia aumentada, porque isso é um benefício de você se expor logo de manhã a acordar ao sol, porque a luz solar vem, atravessa a sua pele e é capaz de aumentar cortisol, adrenalina, o que faz você ficar mais alerta. Também ajuda, né, na produção de vitamina D, né, que tem milhares de benefícios, a gente fala num outro vídeo. E também é responsável por melhorar a sua energia de uma forma geral e já começar a gatilhar o seu ritmo circadiano. Então ele vai dizer que você acordou 5:30 da manhã após receber essa luz e aí começa de fato o seu dia, mesmo estando escuro lá fora. Fechou? Depois ele fala que a temperatura dele caiu 5 Fahrenheit, que dá mais ou menos 2,7 graus Celsius nos últimos anos. Quer dizer o quê? Que o corpo dele ficou mais eficiente? Sim. Quanto mais eu vou gastando caloria em exercício, quanto mais o meu corpo vai se acostumando aos estímulos de treino, de suplementação, de dieta, ele fica mais eficiente. Quer dizer o quê? Que em repouso eu vou gastar menos caloria. É como se o metabolismo basal dele fosse diminuindo ao longo dos anos em função de um estado de acomodação à própria rotina dele. Por isso que você vê muitas vezes, né, um paciente ou um aluno ou, enfim, alguém que vai começar uma estratégia nova, né, que vai fazer uma dieta, vai começar um treino novo, ter uma resposta muito rápida no início. Por quê? Porque a eficiência metabólica dele é muito baixa, ele não sabe correr direito, ele desequilibra, o corpo não entende o que está acontecendo, então ele gasta muita energia para executar aquele movimento, o que favorece, por exemplo, a perda de gordura. Já uma pessoa que está muito tempo ali fazendo o mesmo exercício há muitos anos, ela acaba se adaptando, a corrida fica muito boa, o passo acertado, ou seja, existe uma economia de energia para aquela determinada atividade. É por isso que você vê, por exemplo, atletas de futebol que treinam, né, de segunda a sábado,
joga de quarta e domingo e o cara tem problema com peso. Por quê? Porque aquele exercício ali já não gera mais efeito para gasto calórico naquele indivíduo. Então, se é um atleta de futebol que eu quero emagrecer, eu tenho que botar ele no crossfit, botar ele no basquete, botar ele em algum outro esporte que ele não esteja adaptado. Fechou? Então isso aí que é a eficiência metabólica e que muitas vezes atrasa o processo de emagrecimento de muita gente que faz tudo do mesmo jeito há muito tempo. Looking at fat, muscle, hydration, weight, arterial stiffness using a smart scale. I'll then apply a hair serum, massage my scalp for 1 to 2 minutes, and wear a red... É muito conteúdo, né? Então eu tenho que falar muita coisa ali. É interessante que ele vai dosar todo dia, né, o nível de hidratação, ele vai medir ali, né, a massa muscular, a gordura, e ele fala ali de arterial stiffness, né, que é a espessura da camada das artérias. E sim, esse é um indicador de envelhecimento metabólico precoce. A gente tem aqui, por exemplo, uma tecnologia de biotriagem, né, que o paciente coloca as mãos e os pés no equipamento, eu rastreio ele todo em apenas 2 minutos, e um dos dados que ele me dá é esse índice de rigidez arterial. Então, quanto mais rígida a artéria, né, quanto mais calcificada, quanto mais envelhecida é essa artéria, maior é esse índice nesse exame. E o que faz, Dr. Vitor, a artéria envelhecer? O que acontece? Radical livre e inflamação. Então, eu tenho um corpo que está sendo agredido, por exemplo, por um estilo de vida, por alimentação, por toxinas, as artérias começam a lesionar e o nosso corpo, para cicatrizar essas partes da artéria que estão sendo, né, lesionadas, ou por um alto fluxo de pressão alta, por exemplo, ele vai colocar cálcio, né, depositar placas de colesterol como uma forma de tampar ou de curar esse machucado, como se fosse um band-aid. E isso é um parâmetro de envelhecimento, porque a inflamação e radical livre em excesso fazem com que você envelheça. Light hair cap for 6 minutes. I'll do a breathing exercise or meditation for 5 minutes to get my mind and body set for the day. Then I'll consume an 8-ounce drink consisting of... Então vamos lá, ele faz uma terapia ali de infravermelho para o cabelo, né? Que realmente é bem interessante, ele não quer ficar careca, né? Para o cara ficar jovem, ele tem que manter ali a cabeleira dele. E é realmente bem interessante usar o bonezinho com infravermelho, porque realmente estimula a circulação local, melhora a vascularização e faz o cabelo, de fato, crescer melhor. Blueprint Longevity Mix, collagen peptides, creatine, and some prebiotics. Next, I'll work out for 60 Rapidamente, então, blend matinal. Prebiótico, né, são fibras para o intestino funcionar bem. Creatina, colágeno para a pele, dizer que funciona muito bom, né? A gente tem vários estudos aí sobre colágeno, sempre é muito contraditório. E esse mix, né, o Longevity Mix dele, né, da empresa dele que ele faz, que realmente, se você for olhar o que tem aqui, é muito interessante para a longevidade. Então, todos esses suplementos que vocês estão vendo ele falar aqui, eu também utilizo no meu dia a dia, nos meus protocolos, já há bastante tempo, e estou mostrando isso aqui no nosso canal no YouTube. 90 minutes, I will focus on strength, cardio, flexibility, and balance. While working out, I'll rotate listening to music, books, podcasts. Alongamento, On the weekends, treino I'll de play força. pickleball, ride a bike, climb, hang out with friends. Next, for breakfast, Aeróbico, I will have Blueprint tempo Longevity fora, Protein contato com a and Berry natureza. Mix, collagen peptides, Tá extra junto virgin com a olive oil. família, tá junto com os amigos, ou seja, ele tem esse contato com a natureza, né, que a gente sabe que é interessantíssimo para a longevidade, você se equalizar energicamente com a natureza, pisar no chão, terra, tem contato com família, amigos, né, então isso também gera um senso de pertencimento, um propósito de vida, então ele trabalha muito bem isso também na vida dele, é bem interessante. E depois eu acho que ele vai para o almoço, né? Ele é vegetariano, ele é um cara vegetariano, então a dieta dele é uma dieta vegetariana, ele evita o consumo de proteínas animais, utiliza muitos blends de proteína, de aminoácidos, para compor essa proteína diária dele durante o dia, e está indo muito bem. And 100% pure cacao with a few dozen pills. After breakfast, I will squeeze in a few additional therapies. Daily, I do red and near-infrared light therapy, 6 minutes a day. Currently, I have 2 additional therapies. One is hyperbaric oxygen therapy, and second is focused shockwave therapy, which I'm doing for my entire body, first in world. Next. Interessantíssimo, né? Então, ele faz terapia de infravermelho. A gente tem também aqui na casa, na Reset, na Body Shape, eu mostro para vocês todos os dias que dentro daquela câmara da esteira existe uma terapia de infravermelho, ele faz por 6 minutos, eu faço por 30 minutos
nos dias de treino. Jump into the shower, wash my face, apply moisturizer and vitamin C, and then 2 to 3 times a week I will exfoliate with a Japanese washcloth. At this point in the morning, I'm feeling pretty good. I've had a fantastic night's sleep. I've fully... Parece ter muito cuidado com a pele, usa muitos produtos naturais ali, sem conservantes e tudo mais, foliação, isso aí vou passar. At this point in the morning, I'm feeling pretty good. I've had a fantastic night's sleep. I've fully exercised. I've had a nutritious breakfast. I'm now going to step outside and do a 10-minute walk in the sun. It feels fantastic on my skin. Now I'm mindful of the time I'm out when the UV index is low, where I still get the stimulation and benefits of the sun, but without the damage. After this, Você vê que ele vai pro sol ali, né, quando ele sente que a incidência dos UVs, né, ele tá mais tranquilo. Então, ou seja, ele não vai pra rua em dias que o sol tá muito quente, né, para não ter dano à pele, segundo ele. Então ele é um cara que ele equilibra muito essa questão da estética da pele, né? Você viu ali a lavagem do rosto, os cremes e tudo mais, parece um cara muito vaidoso, né? Com esse equilíbrio metabólico interno, né? Então ele tenta não envelhecer nem por dentro e nem por fora. A gente sabe que muitas vezes a exposição excessiva ao sol, aos raios solares, acaba envelhecendo a pele, e aí essa imagem dele, né, de envelhecer, de parecer mais novo, pode ficar comprometida. Workday begins, and it's my favorite part of the entire day because my morning hours are my best hours. I'm open-minded, I'm creative, I'm fast, and so I prioritize the hardest tasks in this window of time. Tá mostrando ele trabalhando aqui, ele fala que trabalha em pé, ele sempre muda de posição, ele se mantém ativo, e ele fala que essa rotina dele de sono, de suplementação, de exercício físico, tudo pela manhã antes de trabalhar, impulsiona demais a vida e a produtividade dele. E isso eu vejo todos os dias aqui. Eu e meus pacientes, a gente sempre fala isso. Cara, depois que eu comecei a me tratar, depois que eu comecei a reequilibrar o meu corpo através de hábitos de vida, né, que vão proporcionar uma condição interessante de recuperação, e também depois que eu comecei a modular os meus hormônios, comecei a repor as vitaminas que estavam faltando, me alimentar melhor, tirar aquilo que mais inflama, limpar o meu intestino, meu fígado, a minha produtividade no trabalho, capacidade de decisão, clareza mental, de criar novas estratégias melhorou muito. Então sim, o corpo e a mente eles estão completamente ligados, e essas estratégias de limpeza, de recovery e de longevidade que a gente tem feito aqui e que ele está fazendo potencializa demais a tua criatividade e a tua ação. Now in my office, my desk and chair are situated so that I can rotate between sitting and standing, always maintaining proper posture. I find this to be useful because moving about increases blood flow, which increases my alertness. After the first few hours of the day of hard focus, I will have my next meal of the day, typically something like Super Veggie, which is a mixture of lentils, broccoli, cauliflower, mushrooms, hemp seeds, garlic, and ginger. Immediately following eating Super Veggie, I will jump back into focused work. Every 30 minutes, I'll do roughly 5 minutes of light activities. Você vê que ele faz uma outra refeição ali, né? Ele está fazendo várias refeições num intervalo curto de tempo, então parece que ele tem uma janela alimentar que vai ali desde 5h30 da manhã até 10, 11 da manhã, e depois ele passa o restante do dia em jejum. Você vê que ele tem, de fato, ali, de cada 30 minutos ele sai, se alonga, faz exercício para poder circular esse sangue, melhorar a clareza mental dele, então ele está sempre em movimento. Muito interessante, faz todo sentido também. Ele está muito bem orientado, ele é um cara muito consciente e as estratégias que ele utiliza são todas muito bem validadas, ele está muito bem. Eu cheguei até a ver uns vídeos dele antigamente, no 2023, 2024, ele tinha várias práticas assim que não estavam muito bem corroboradas pela ciência ou até certo ponto controversas, né? Mas hoje em dia ele está bem otimizado e não tenho quase nada para botar de defeito aqui nesse protocolo, viu? Such as walking or bodyweight exercises, stretching, I find that it makes me more flexible of mind and of body. An hour and a half or 2 hours later, I will have my final meal of the day, which will be some combination of veggies, nuts, seeds, and berries. De novo, aí passou 2 horas, acho que é por volta de 11 da manhã. 11 da manhã ele faz a última refeição dele, uma combinação de vegetais, nuts, sementes, né, e algumas frutas vermelhas, tá? Ali ele consome por volta de 500 calorias e a partir dali, meu amigo, acabou, não tem mais nada, tá? É jejum ao longo do dia. E isso é interessante porque ele vai utilizar tanto uma prática de jejum prolongado, né, de 11 da manhã até 8h30 da noite,
Então isso realmente tem benefício. E quando ele vai consumir as calorias, ele coloca um déficit calórico diário, todo dia, ele consome 10% de calorias a menos do que o metabolismo dele naturalmente precisaria. Por quê? Foi essa combinação aqui desse jejum com a restrição calórica que deu o prêmio Nobel a um cientista em 2016. Quando o nosso corpo bem nutrido, quando o nosso corpo equilibrado, antioxidado, equilibrado de forma geral, entra numa restrição calórica, existem gatilhos internos que vão fazer faxina e reparo. Ou seja, ele entende que não tem caloria para todo mundo e ele então começa a procurar as piores células do nosso corpo, as células mais velhas, mais oxidadas, para poder limpar de forma que sobre calorias e energia para aquelas células que realmente funcionam, estão bem e estão jovens. Então esse processo da restrição calórica com o jejum intermitente é o que é o gatilho para fazer a limpeza das células e rejuvenescer a idade biológica, beleza? I have a stuffed sweet potato with avocado, tomatoes, chickpeas with a tablespoon of extra virgin olive oil. My daily caloric intake is 2,250 calories, which is made up of 25% protein, 35% carbs, and 40% fat. Note. Você viu, né? Que ele reforçou as calorias e 40%, né, das calorias são de gordura. Então você vê como ele utiliza muito o azeite de oliva, né? E é interessantíssimo, porque não só o azeite de oliva, né, que é uma gordura muito boa, mas os triglicerídeos de cadeia média que a gente utiliza também no nosso protocolo, né? A gente sabe que tem empresas que fazem uma suplementação super específica para isso, são gorduras muito boas que conseguem atravessar a membrana da célula e vão direto na mitocôndria, potencializar as vias aeróbicas que queimam gordura. Então, se você, por exemplo, é um paciente que tem dificuldade de queimar gordura, você fazer uma dieta com maior aporte de gordura saudável, sim, vai estimular as vias aeróbicas, vai estimular a enzima, todo o metabolismo que vai favorecer a queima de gordura. Lembrando sempre que dentro de protocolo de restrição calórica, que vai promover essa mobilização também de gordura como fonte de energia. Mas se você quiser fazer o seu corpo aprender a queimar gordura, os óleos vegetais, né, principalmente ali o azeite de oliva ou como suplementação, os triglicerídeos de cadeia média são uma excelente estratégia. Além disso, essa gordura que ele está consumindo aqui favorece muito o quê? O nosso cérebro, a atividade cerebral, a atividade mental, clareza mental. Então ele está muito bem aqui também. That I am plant-based by choice, excluding the collagen peptides. After my final meal of the day, vegetariano, I will ele falou, get back né? into work. And as I did before, every 30 minutes or so, I will do 5 minutes of light activity, which helps with blood flow, awaken my mind, and keep my body loose and flexible. The liquid I drink throughout the day is mineralized, either via tea or electrolytes. I will stop drinking liquids around 4 p.m. Interessantíssimo, então ele bebe sempre água, mas água mineralizada, né? Então vai ter ali alguns componentes específicos, deve ter um sódio, eletrólito, cálcio, o que o corpo dele precisa, né, para repor não só a parte hídrica, mas também os minerais. Ele está falando que ele para de consumir líquido às 4 da tarde para não acontecer de acordar no meio da noite para fazer xixi e atrapalhar a performance do sono dele. Então é um cara muito bem regulado mesmo. Avoid getting up at night to go to the bathroom. The rest of my day is filled with endless activities. What a lot of people don't realize is I am currently the operating CEO of several endeavors, including Blueprint, Don't Die, my longevity protocol is a full-time job, I am a content creator, and I am a father. Então você vê que ele é como nós, né? Como a gente. Ele também é CEO de 3 empresas, né? Ele produz conteúdo para o YouTube, como eu estou fazendo com você aqui. Também tem Clínica no Rio, Clínica em São Paulo, Clínica Alphaville. A gente tem um ecossistema de ensino de educação para médicos. Então, eu também tenho uma vida muito corrida, mas mesmo assim consigo performar, consigo fazer e consigo me cuidar. E ele também é pai, só que parece que o filho dele já tem uma idade mais velha e meu filho acabou de nascer, não é verdade? My favorite part of what I do, no day is ever the same. Now, as the end of day arrives, I have been working non-stop the entire day. I need to wind down. This process commences with me taking a 10-minute walk outside. I'll spend time with friends and family, and then I'll do something like read a book, meditate, do breath work, something to calm my body down. I'll turn screens off, I'll try to stop messaging or view social media. Nighttime mode is activated. Now, bem interessante, depois que acaba o trabalho, né, que ele trabalha o dia inteiro ali, então eu sei que ele performa muito durante o dia, ele chega em casa e vai começar a relaxar e colocar o corpo dele
em modo repouso. Então você vê que ele vai andar na praia, depois ele tem contato com famílias e amigos de novo, ele vai ler livros, né? Porque a leitura é um momento também de concentração, de trazer o pensamento para o momento presente. Você vê que ele faz a leitura com óculos, né, de proteção para não ser atingido aqui pela luz azul do aparelho dispositivo, que atrapalha demais a secreção de melatonina e impede com que você tenha um sono também de qualidade e reparador. Então ele está todo muito bem, todo muito bem equilibrado. Ele usa o mesmo aplicativo que eu. Is my resting heart rate. Everything I do is to lower the beats per minute of my heart. The lower I go, the better my sleep. At 8:30, my head... E isso eu falo sempre nos meus stories, o que ele falou agora aqui. O que diz, o que dá informação para ele, se a noite de sono dele foi boa ou não, é a frequência de cardíaca de repouso, aquela frequência cardíaca, o batimento do coração que ele acorda de manhã. Por quê? Porque se o corpo dele não conseguiu se recuperar, por exemplo, porque ele tomou 2 taças de vinho à noite e ele intoxicou o corpo dele, o corpo agora tem que filtrar esse álcool, limpar esse álcool, gera um sobretrabalho e a frequência cardíaca dele aumenta durante o sono e quando ele acorda. Ou se ele comeu uma refeição muito grande antes de dormir, acontece muito, uma janta muito próxima, em vez de você descansar, de você repousar, você está ali utilizando o seu corpo e o seu metabolismo para fazer a digestão e a absorção daquela comida, o que vai impactar na sua frequência cardíaca, que vai aumentar durante o sono, ou seja, a frequência cardíaca, ou seja, você não consegue recuperar, e de manhã, quando você vai olhar, ela está mais alta do que num dia que você está se sentindo muito bem. Fechou? Então, bem interessante aqui o protocolo dele. And I will be asleep within 1 to 3 minutes. On any given night, I will average over 2 hours of REM, 2 hours of deep, and I will be up less than 30 minutes a night. These are the markers of exceptional sleep. And then, my favorite part of the entire thing, I know I get to do the same thing tomorrow. Life is amazing. É interessante que ele não se cansa de fazer isso, a mesma coisa todos os dias, né? Então ele tem uma rotina muito bem elaborada, estabelecida, por isso que ele se autodenomina um atleta da longevidade, porque ele tem uma vida de atleta e até uma vida muito mais regrada do que 99,9% dos atletas que eu conheço. A gente tem aqui, por exemplo, idosos de 100 anos, né, que têm que se comportar também como atletas, porque eles têm uma capacidade funcional baixa, então eles também fazem isso, acordam no horário certo, eles tomam suplemento, eles se alimentam, eles dormem na mesma hora, e agora eles fazem 100, 101, e vamos ver quanto chega mais tempo. Mas gostei demais, é interessantíssimo que ele gasta milhões e milhões de dólares para ter algo que a gente tem aqui na clínica, né, por muito menos. Então você aqui no nosso ecossistema da casa, do Reset, tendo acesso aos nossos nutricionistas, nossos médicos, nossos treinadores, os nossos equipamentos, uma avaliação personalizada para a sua saúde, você também pode ter ganhos excelentes, assim como esse, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e quem sabe viver uma vida muito melhor. Então eu te convido a agendar uma consulta com o nosso time aqui da Casa Clínica, conhecer o nosso trabalho e experimentar tudo isso que está chegando de mais novo no mundo aqui em São Paulo, pertinho de você. Te vejo no próximo vídeo. Bora!